Bem, galerinha, como eu falei para vocês, antes de a gente entrar na segunda parte, né, que são o que vai suceder a crise, né, que vai acontecer na Alta Idade Média para Baixa Idade Média e da Baixa Idade Média até o fim dela, que aí a gente entra com o surgimento da Idade Moderna, com os Estados Nacionais. Tudo isso, né, em cima de quê? Daquelas transformações, daquelas mudanças que a gente falou. Bem, no meio dessas mudanças, a gente tem aqui o sistema trienal de terras que eu falei para vocês que explicaria melhor para vocês. Então está aqui, ó. A terra vai ser tratada de uma forma diferente. Antigamente, eles plantavam e, né, esgotavam a terra dos seus recursos naturais sem se preocupar, né, com que isso ia acontecer. Faziam queimadas. A gente sabe até hoje que as queimadas, né? A gente estuda lá com a tia Grícia, lá com a professora Grícia, né, sobre geografia, meio ambiente, a terra, que a gente não pode fazer queimadas, essas coisas, isso vão causando, né, esse tipo de situação. Então, a gente está vendo aqui primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. O que eles vão fazer com a terra? Eles vão dividir essa terra em 3 partes, né, e vão trabalhar elas em um sistema trienal. A cada 3 anos, essa terra vai passar por uma mudança. O que vai acontecer? Vai ser aqui, ó, o produto. Na primeira terra eles plantam trigo, na segunda terra cevada, na terceira terra eles vão parar essa terra para repousar. Nesse negócio de repousar a terra, o que acontece com essa terra? Essa terra repousada vai ser colocada os rebanhos. E aí eles vão fazer, né, as suas necessidades lá, né, o 1 e o 2. E o 2 a gente sabe que é o quê? Esterco, estrume, fertilizando a terra, né, pastando e fertilizando a terra. Então essa terra ela vai estar ganhando recursos, né, para poder o que no outro ano se transformar num território de plantação. Aí você vê que aqui no segundo ano, ó, a primeira parte da terra vai repousar, na segunda ele vai plantar o trigo no lugar de cevada e na terceira que repousou vai plantar cevada. No terceiro ano, a única parte da terra que não repousou vai repousar e ele vai continuar a manutenção desse circuito, né, de terras. Para quê? Para que essa terra produza mais. Essa terra vai dar produtos com maior qualidade e maior quantidade, né? E isso vai trazer o quê? Mais quantidade de alimentos? 2 coisas. A população vai crescer porque vai estar muito mais bem alimentada. E segundo, que a gente vai ter um excedente de alimentos que vai começar a não mais ficar no feudo, ter que ser vendido, né? Isso vai começar a criar de novo as redes de comércio, que, como eu falei para vocês, no período feudal elas não são extremamente extintas, mas elas são bem diminutas, né? Porque quase tudo que você precisa está dentro do teu próprio feudo, até porque você não tem quase nada monetário, né? Então, tipo assim, na verdade, moeda nem existe. O que a gente está falando assim que há algumas formas de se comprar. E só que no meio disso há bem mínimos circulação de mercadorias e de comércio. Então tudo fica dentro do feudo. Com essa mudança, a terra vai produzir mais e aí a gente vai ter mudanças que vão de novo ligar aquele link lá do terceiro renascimento comercial. Beleza até aí? A gente agora vai falar das crises, né, que surgiram nessa Baixa Idade Média. Bem, gente, continuando agora, a gente vai falar da crise, né, dos momentos de crise nessa Baixa Idade Média, né? Primeira coisa que a gente vai lembrar, vai ter um período, né? A gente falou aqui primeiro das modernizações que houve na agricultura, e aí começou a ter uma grande produção de alimento, começou a ter até, né, sobras para poder vender. Só que a gente vai passar por um período que, por causa das mudanças climáticas que vai acontecer na região, a gente vai passar por um período de fome, que vai ter uma certa escassez de alimentos, e depois, durante 4 anos, uma grande fome, né, em que vai gerar várias revoltas e crises, né, que vai até bater com o terceiro tópico aqui, que são as revoltas camponesas, em que os camponeses não vão ter alimento para irem para suas famílias, né, e aí vai ter as grandes revoltas, né, que vai ser contra os seus senhores feudais, seus suzeranos, e isso vai alguns até assassinar as próprias famílias dos senhores feudais, né, e vai ter muito famosa a Jacques na França, por causa de um líder chamado Jacques, né, que vai ser chamado de Ajácres. Bem, aqui no meio tem outro caso muito complicado, outra crise fortíssima na Baixa Idade Média, que é a peste, que matou cerca de 20 milhões de pessoas na Europa, alguns números falam até mais, né, 1/3 da população europeia morta pela peste negra. Era uma doença que, quando surgiu, achavam que era o apocalipse, que era o castigo divino,
né? Atacou das pessoas mais ricas e mais pobres, mas depois foi descoberto que na verdade o que faltava era saneamento básico na Europa e higiene. As pessoas colocavam as fezes, as pessoas colocavam comida estragada de qualquer forma, né, perto das suas casas, as casas não eram bem arejadas, né, as pessoas não tinham o hábito de higienização como a gente tem hoje. Então tudo isso gerou, né, a peste negra, que era trazida por onde? Pulgas de ratos, né? E aí você tinha dois tipos, na época, a pulmonar, que matava entre dias e semanas, normalmente a pessoa cuspia sangue, parecendo um pouco com a tuberculose, e você tinha a bubônica, que criava várias feridas pelo corpo, né, e matava às vezes em meses. A pulmonar era quase totalmente letal, a bubônica ainda tinha gente que se recuperava. Essas doenças, elas demoraram, né, a se descobrir, né, a forma de tratar delas, e, na verdade, essa peste vai lembrar, até a gente está vivendo um momento de pandemia, né, para a gente enxergar, identificar como que é importante, né, a população trabalhar de uma forma conjunta, né, para extirpar, né, um vírus, uma doença. Porque o que aconteceu aqui? A população só procurava acusar, né, quem era o responsável, né, por isso, e não havia preocupação de cuidar e de tipo assim, de conseguir resolver essa epidemia, né? Teve também a Guerra dos 100 Anos. E essa aqui ela vai continuar nas nossas aulas para frente, porque é dessa Guerra dos 100 Anos, por exemplo, que vai surgir a nação Inglaterra e França, né? É dessa guerra entre esses dois países que durou em torno de 117 anos. É aquela guerra daquela moça famosa chamada Joana d'Arc, que a gente vai falar nas próximas aulas. Bem, isso aqui, né, é a característica principal desse período da Baixa Idade Média, né, que a gente tem que entender e guardar para a gente compreender o que vem para frente, né? É em cima até dessa crise aqui, que como essa terceira aqui das revoltas camponesas, em que aquela burguesia que surgiu na Baixa Idade Média vai se unir à figura de um rei, que é um dos seres feudais que vai sobreviver dessa crise toda, e formar os estados nacionais. Isso é um capítulo para as próximas aulas. Um abraço, fiquem com Deus.